Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que rogue a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Peraí, deixa eu dar os avisos primeiro. Calma aí, não posso atender um telefone logo, antes de começar o programa. Peraí. Então, queria primeiro lembrar a vocês o curso Colonel Heights, curso de Filosofia da Ciência, que será dado por mim aqui em Colonel Heights de 10 a 15 de maio. Informações e inscrições pelo telefone 041-9974-4443 com o senhor Eduí. Também aqui o site www.eclesia.com.br. Eclesia é ETCLESIAE.com.br. Estará lançando 2 volumes do curso de teologia do Padre Paulo Ricardo. Então, eu não tenho aqui a data, mas se vocês acessarem, vocês saberão logo, né, do que se trata. É um curso que ele deu, está lá tudo gravado, tem a gravação e tem um livro com a transcrição das aulas. Então, um curso que o Padre Paulo Ricardo deu em Paraty, Rio de Janeiro. O curso completo são 6 livros, cada um livro, um DVD, para cada aula. Não percam isso aí. Também aqui a E-Realizações me avisa que no próximo dia 8 de abril vai lançar o livro do professor Mendo Castro Henriques, Bernard Lonergan, Uma Filosofia para o Século XXI. Isso certamente é muito importante. O Bernard Lonergan é um pensador essencial e o Mendo Castro Henriques é estudioso do assunto, eu creio que há uns 20, pelo menos 20 ou 30 anos. É um dos grandes conhecedores do pensamento de Bernard Lonergan no mundo. Então não percam isso. No dia 9... serão lançados, haverá outra palestra do professor Mendo e o lançamento de 2 livros sobre Eric Voegelin. Então eu vejo com enorme satisfação que todo o meu trabalho de apresentar esses autores ao público brasileiro não foi em vão. Que aos poucos, que água mole em pedra dura, tanto bate que até fura, aos poucos, várias, principalmente as realizações, vão se tocando do que é verdadeiramente importante, do que tem que ser publicado no Brasil. Quem sabe aos poucos a gente consegue substituir este lixo acadêmico que hoje ocupa as prateleiras das livrarias. Espero eu. Eu creio que o déficit brasileiro em matéria de livros importantes na área de filosofia e ciências humanas vai no mínimo para 2.000 títulos. Aos poucos esses títulos vão então, quer dizer, títulos absolutamente indispensáveis, simplesmente para você se atualizar e saber o que está acontecendo. Então, vamos lá. Também queria lembrar vocês, queria convidá-los para visitar o site www.seminariodefilosofia.org, onde eu estou lá depositando gravações de cursos e aulas, cursos e conferências que eu dei ao longo de 20 anos. E além disso, nós temos de gravações especiais que são feitas agora, praticamente uma por mês, especialmente para o site. E temos também o curso online de filosofia aos sábados, onde eu estou condensando ali para os alunos praticamente tudo que eu andei estudando e investigando ao longo de mais de 20 anos. Tá certo? Então, se você não está assistindo, você não sabe o que está perdendo. Porque se você quer entender realmente o que eu estou explicando sobre esse ou aquele ponto em particular, seria bom você ter uma ideia da estrutura geral de todo o meu pensamento, todo o meu trabalho filosófico, e isso esclarece o todo, a estrutura do todo esclarece os detalhes. Né? Muito bem. Olha, aqui uma coisa importantíssima que vai acontecer aqui. Entre os dias 14 e 19 de maio, o pastor James David Manning, tá certo? de uma igreja do Harlem,
que já é nosso conhecido, durante a campanha eleitoral, ele colocou em circulação vários vídeos onde ele dizia horrores do Barack Obama. Agora, ele aqui pegou o Barack Obama de jeito, porque ele descobriu que tem documentos suficientes para provar que o Barack Obama participou daquela operação de levar armas para os talibãs, quando os talibãs estavam em guerra com a União Soviética. Aquela velha estupidez americana de armar um inimigo contra o outro. No fim, se não apanha de um, apanha do outro ou apanha dos dois juntos. Na Segunda Guerra, não armou a União Soviética contra o Hitler? Bom, se livrou de um problema, criou outro. Então, mas o que quer que nós pensemos dessa operação, o importante é o seguinte: o Obama foi cooptado para isso por ser um jovem muçulmano, com conhecimento suficiente, né, de língua árabe e teologia corânica, tá certo? Para poder penetrar no meio do Talibã e fazer o contato com ele. Então ele foi cooptado pela CIA por causa disso. Participou dessa operação, depois saiu da CIA. Né? E, naturalmente, o sujeito depois de participar, olha que detalhe mais sacana. O sujeito depois de participar de uma operação desse tipo, quando ele sai da CIA, no mínimo, ele devia pegar um cargo universitário importante. Mas acontece o seguinte: ele não tinha currículo acadêmico para isso. Tá certo? Mas como é que não tinha se ele tinha estado em Colômbia, uma universidade de tão prestígio? O fato é que, na época, né, a Fox News entrevistou mais de 400 pessoas, professores, alunos e funcionários, do tempo em que Barack Obama teria frequentado Colômbia, e ninguém se lembrava de Barack Obama nenhum. Papéis da Universidade de Colômbia que provam que ele passou por lá também não tem nenhum, é zero. Tá certo? Então, e agora aparece esse negócio. Por que ele não foi, não é para um posto universitário, no mínimo? Porque não tinha o currículo para isso. Então ele foi ser organizador comunitário. Bom, passa uns anos, ele reaparece como candidato e todo mundo começa a esconder a história do sujeito. Você não pode mostrar o documento do Obama, você não pode ver a certidão de nascimento. Não pode. Agora, se o pastor Manning tem razão nessa descoberta dele, isso explica tudo, porque é o seguinte: está todo mundo de rabo preso com Obama, inclusive a turma do Partido Republicano. Ninguém pode, né, vasculhar a vida do cara, porque senão vai aparecer merda para tudo quanto é lado. Tá certo? Então aí está o segredo do poder do Barack Obama. O pastor Manning, que é um homem de uma coragem, de uma eloquência extraordinária, ele diz que entre os dias 14 a 19 de maio, ele vai montar um processo anti-Obama, um tribunal anti-Obama, justamente na Universidade de Colômbia, porque a Universidade de Colômbia também vai ser acusada de cumplicidade nessa porcaria, entendeu? Olha, vai aparecer ali a Universidade de Colômbia, a Hillary Clinton, Bill Clinton, Howard Dean, um monte de gente, toda essa liderança aí, todo mundo vai sair queimado nessa história. E o pastor está convocando todo mundo que possa ir até Colômbia de 14 a 19 de maio para assistir, porque ele diz: eu vou mostrar todos os documentos, vou provar tintim por tintim o que eu estou dizendo. Se vocês querem um resumo do negócio, vocês vão até o site www.atlah.org, atlah.org, e daí procurem lá que está toda essa história do Barack Obama, que é contada pelo pastor David Manning. Muito bem. Olha, outra grande empulhação que houve foi esse negócio do aquecimento global, que acabou sendo denunciado, né? A operação montada pelo climatologista Phil Jones, da Universidade de East Anglia, na Inglaterra. O sujeito maquiou lá todos os dados, as estatísticas, para dar uma impressão de aquecimento global. E ele apagou o período da Idade Média, onde a temperatura era muito mais alta do que hoje. Ele teve aquecimento global sim, mas teve na Idade Média, porra. O cara apagou, então fica aparecendo aqui o aquecimento global é agora. Aqui apareceu uma matéria na revista Spiegel. Eu não confio muito na Spiegel, mas aqui o caso tem declarações do próprio sujeito. Então você vê que o Dr. Phil Jones está completamente destruído, né? Diz que ele está tomando pílula para dormir, tentou suicídio já várias vezes, está todo ferrado. Ele acabou com a carreira dele mesmo com essa meta, está vendo? Vai pelo Al Gore e você se funheia todo. Esta que é a verdade. Né? Quem mandou ajudar esses caras? Agora, esse negócio de fraude científica, né?
não pense que esse negócio se limita ao aquecimento global, minha gente. Tem essa coisa da vacina aí que é muito pior. E a vacina contra uma gripe inexistente, que pode causar uma gripe, a vacina pode causar uma gripe existente e letal, né? Isso aí também envolve milhares de cientistas no mundo inteiro. A fraude científica está se tornando uma coisa assim que virou a prática geral. Agora, olha aqui, por exemplo, esse negócio de evolução, eu sempre disse para vocês, olha, eu sou a única pessoa no mundo que não sabe se aconteceu ou não aconteceu a evolução, porque todo mundo tem alguma opinião a respeito. Eu não conseguia ter nenhuma. Eu falei, olha, quando eu leio uns negócios aqui, a favor da evolução, eu fico a favor da evolução. Quando eu leio contra, eu fico contra. Não é que eu não tenho personalidade. Alguma eu tenho. Não é grande coisa, mas eu tenho alguma. Tá certo? Então, a coisa parece confusa em si mesma. Porém, agora, gente, saiu um livro de um cirurgião indiano. Ele é um membro do Royal College of Surgeons, na Inglaterra. É um homem de grande reputação médica. E publicou um livro chamado One Small Speck to Man, de uma manchinha ao homem, tá certo? O livro tem umas coisas aqui que eu digo, opa, agora complicou. O que ele mostra é o seguinte, que não há efetivamente nenhuma prova da teoria da evolução, não há e não pode haver. Vejam vocês, logo aqui no começo do livro, ele diz o seguinte, ele diz, olha, muitas escalas temporais com os caras se baseiam para montar essas supostas cadeias evolutivas, né, ele mostra uma espécie evoluindo ao longo do tempo, são baseadas, né, no negócio de camadas geológicas, nas camadas geológicas nas quais eles encontram os fósseis. Então, acredita-se que um osso, para fossilizar, quer dizer, para ele virar pedra, ele leva milhões de anos, né? Acontece o seguinte, ele faz uma observação aqui que, olha, eu estou atônito até agora, estou chocado. Eu nunca tinha pensado nisso, e tem muita gente que nunca pensou. Diz, olha, nós temos fósseis aqui de animais surpreendidos no momento em que eles estavam mordendo outros, né? No momento que eles estavam lutando, aparece fóssil, dois esqueletos, um lutando com o outro, fóssil comendo e fóssil cagando. Tem merda fóssil, saindo, né, do orifício anal do referido. Então, ele disse o seguinte, olha, espera um pouquinho, para isso virar fóssil, né, só é possível se a transformação em fóssil fosse muito rápida ou quase imediata. Porque o bicho foi surpreendido naquele ato, paralisado naquele ato e fossilizado. Se o processo de fossilização fosse milenar, os depósitos que fossem caindo ali em cima seriam erodidos. E não haveria depósito algum e não haveria, portanto, fóssil. Para completar esse negócio, ele mostra que já descobriram fósseis até de 1000 anos de idade. Então, meu filho, significa o seguinte, todas essas escalas de tempo não significam nada. Você está lá um bicho fossilizado, não quer dizer que ele está lá há milhões de anos, ele pode estar há 1000 a 2000 anos. Portanto, nós não temos a menor ideia de quais bichos existiam ao mesmo tempo que outros bichos. E daí o Dr. Vives Soder, ele enuncia uma lei, e eu acho que essa lei é inteiramente válida. Ele disse que qualquer animal pode ter existido muito tempo antes e muito tempo depois do mais novo e do mais velho fóssil encontrado. Resultado, nós não sabemos em que época viveram esses animais. Daí eu li isso, eu fiz aquele célebre comentário, fudeu. Se é assim, não tem jeito de você fazer essa escala. Daí ele vai com outras coisas, mas um negócio assim, impressionante. Ele diz, por exemplo, tem um peixe chamado selacanto. O selacanto, como ele tem umas perninhas, eles dizem que, né, todo o pessoal evolucionista diz que o selacanto é já como um pré-anfíbio, né? Ele já estava saindo da água para ir para a praia. E daí ele diz o seguinte, jamais se encontrou, né, um esqueleto de selacanto em água rasa. Todos em águas profundas. Pior, parece que na ilha de Java, não lembro, ele diz ali o lugar, não lembro, mas na ilha de Java,
Os camaradas vivem pescando selacantos vivos. Ele pode comer um filé de selacanto hoje. Como é que é isso, porra? Quer dizer, tantas espécies anfíbias já foram extintas, né? E está aí o antepassado, suposto antepassado delas, vivinha. Também tem outros animais que, com os processos de datação que eles usam, né, que dizem que tem 300 mil anos, 300 milhões de anos, né? Uma coisa assim, e os animais são iguaizinhos aos de agora. Os crocodilos jamais evoluíram, as baratas jamais evoluíram, os morcegos jamais evoluíram. O que essa criatura tem de tão especial? Né? Você vai dizer, não, eles não evoluíram porque eles estavam muito bem adaptados ao ambiente. Eu digo, uai, o crocodilo não está mais adaptado ao ambiente do que o jacaré. E eles são diferentes. Então quer dizer que a gente pode ter duas adaptações completamente diferentes. Então por que a evolução tomou uma linha e não outra? Quer dizer, um negócio... Olha, o livro são 600 páginas de fato, cada um pior que o outro. Então agora, olha, eu ainda não cheguei à conclusão de que a evolução não aconteceu, mas eu cheguei à conclusão de que, com os recursos que as pessoas têm até agora, é impossível prová-la. Não é que não está provado, é impossível prová-la com esse recurso. E assim vai, ao mesmo tempo, teve caso aí de um ortodontista, um cara famoso na área entre os dentistas, Dr. Jack Quoso. Ele examinou os esqueletos do chamado homem de Neandertal e chegou à conclusão que muitos daqueles esqueletos tinham sido maquiados, tinham sido alterados. A arcada dentária tinha sido completamente alterada. A mandíbula tinha sido alterada para dar feições, né, simiescas a seres que, diz o Dr. Jack Quoso, eram perfeitamente humanos como nós. Eles eram seres humanos idênticos a nós. Talvez até mais inteligentes do que muita gente tem, mais inteligente do que o Lula, por exemplo. Não, mas não digo Lula, o Dr. Emir Sader. Então, o que aconteceu? Bicho, o camarada começou a ser seguido por pessoas misteriosas, acompanhavam ele, sim, né? Agentes secretos seguindo o cara. Daí ele teve um debate com o evolucionista na universidade, ferrou com o evolucionista, o cara o que fez? Proibiu a divulgação do debate. Está até agora rolando um processo para ver se divulga. Quer dizer, é esses recursos que os caras usam, porra. Quer dizer, isso é fraude científica, meu Deus do céu. Então vamos lá, esse Dr. Phil Jones está comendo pão que o diabo amassou e ele fez por merecer. Peraí, tem alguém na linha aí, quem é? Alô, quem está na linha? Oi, meu Olavo, Kevin, de Brasília, tenho 18 anos. Como é seu nome? É Kevin. Kevin, tudo bem? Oi, tudo bom? Como vai, senhor? Tudo certinho, graças a Deus. Diga. Eu quero fazer um relato aqui sobre uns danos aqui, sobre, que eu acho que, na minha julgamento, sobre o meu próprio processo filosófico aqui, que eu li lá no blog do senhor sobre o próprio processo de você que você fazia as percepções dos fatos passivamente, né, pelo instinto mesmo, e depois armazenava as observações, né, e eu percebo que eu fazia isso mesmo, de forma que o meu processo era mais de, semelhante ao seu, de... Olha, Kevin, a sua pergunta... Eu tô meio nervoso aqui. É uma pergunta de ordem filosófica muito complexa para a gente responder aqui no programa. Eu sugiro que você escreva para o seminariodefilosofia.org. Aham. Tem ali, Então tem uma questão mais foi assim, perguntas@seminariodefilosofia.org. Aí sim, talvez eu possa responder, mas quando a pergunta é complexa demais, não é assunto para esse programa. Escreva lá para o Seminário de Filosofia, e se eu não puder responder por escrito, mais dia, menos dia, numa dessas gravações que a gente faz, eu tentarei responder a sua pergunta. Muito obrigado de qualquer maneira. Tá, posso fazer mais uma pergunta assim simples? Só simples. Como é que eu assisto um filme sem fazer críticas, observando passivamente,
sem refletir a cada minuto, sem construir uma crítica a cada minuto, sendo que eu acho que eu Essa pergunta também não é uma pergunta de ordem factual, isso aí é pergunta de ordem metodológica, eu preciso de tempo para responder isso. Coloque as duas na... Envie para perguntas@seminariodefilosofia.org. Obrigadão. Obrigado. Então vamos continuar aqui. Olha aqui. O site do canal MSNBC, né, colocou aqui um título aqui. O Papa descreve como ele tocava os meninos e diz: eu fui longe demais. O Papa. Quando você vai ler a notícia, não fala nada do Papa. Hã? Não fala nada do Papa. É um padre alemão que foi processado lá na década de 80. O Papa não aparece na notícia. Quer dizer, a notícia diz uma coisa, o título diz uma coisa, a notícia diz outra. Agora pergunta: até quando a igreja vai tolerar essas coisas? Isso tem que ser respondido com um processo. Isso aí tem que pedir uma indenização bilionária, tem que levar essa porcaria desse canal à falência. Porque a única parte sensível da alma desses negros é o bolso. Não só o bolso é a conta bancária. Se você tocar num desses pontos sensíveis, o sujeito morre. Então, olha aqui, a igreja aqui nos Estados Unidos tem que reagir contra isso. Agora, não é só aqui que isso acontece, é em toda parte. Né? Olha, mas é por causa dessas coisas, ao mesmo tempo sai essa notícia, o MSNBC fez isso, né? Vem também a notícia de que a audiência da MSNBC está caindo para o fundo do buraco. E a Fox News está crescendo. A Fox News também não é grande coisa não, porque a Fox News ela começou muito bem 10 anos atrás, mas depois foi acolchoando, foi amolecendo. E agora que entrou lá dinheiro de um príncipe árabe, né? Então a palavra terrorista não, referida aos árabes não se usa mais. Então está amolecendo, né? Aqui até o Rush Limbaugh está amolecendo, hein? Então, mas de qualquer maneira não tem como comparar a Fox com as outras. A Fox tenta dar mais ou menos os dois lados da questão. Veja, você mostrar os dois lados aqui é chamado de extremismo de direita. Né? O que é centro equilibrado é mostrar somente a esquerda e tapar a boca da direita. Agora, se você mostra os dois lados, não, isso é o extremismo intolerável. E note que o mesmo critério já está sendo usado no Brasil. Né? Agora, aqui alguém me envia, eu acho que foi o Edson Mauro, me mandou aqui um artigo do sociólogo italiano Massimo Introvigni, diretor do Centro de Estudo das Novas Religiões, CESNUR, na Itália, que é um autor conhecidíssimo, de altíssima competência, onde ele faz uma análise dessa onda mundial de denúncias contra padres pedófilos, né, dessa campanha mundial contra a igreja. E ele analisa isso como um caso do que se chama sociologia pânico moral. Né? O pânico moral é baseado, sobretudo, no exagero das notícias. Ele informa aqui, por exemplo, que durante um período de tempo, né, em que foram acusados, investigados e condenados 100 padres pedófilos na Itália, foram condenados pelo mesmo delito 6.000 professores de educação física. Né? Ora, eu mesmo escrevi um artigo mostrando ali que na Irlanda, onde dizia que era o centro da pedofilia europeia, né, que tinha milhares e milhares e milhares de casos, quando se foi averiguar, eu simplesmente fiz as contas com os dados fornecidos pela própria pesquisa feita aqui pela Universidade de Stanford. Você via que para cada instituição católica, para cada escola católica, houve um caso de pedofilia a cada 16 anos. Ora, aonde que tem um caso de pedofilia em cada 16 anos? Só na Igreja Católica. Porque no resto tem um caso por semana. Então isso quer dizer, eu afirmo e digo, olha, aqui já tem, vamos dizer, a prova pelo menos parcial disso aí. Na Igreja Católica existe muito menos pedófilos do que em qualquer outro grupo humano. Por exemplo, o movimento gay. Ora, por exemplo, só para explicar isso aqui. Desses padres que foram condenados na Itália como pedófilos, 90% eram homossexuais. Hã? E aqui dá o Massimo Introvigni dá aqui um dado que ele tirou de um estudo do John Jay College de Justiça Criminal da Universidade de Nova York,
80% dos pedófilos são gays. Então, quer dizer, os camaradas são gays não é porque são pedófilos, não porque são padres, mas porque são gays, porra. Agora, por que o movimento gay não pode ser investigado? Hã? Não estou dizendo acusado, investigado. Vamos ver se houve caso de pedofilia lá dentro. Oh, meu filho, você acha possível, você acha concebível? Hã? E ali tem menos pedófilos do que na Igreja Católica. A quantidade, vamos dizer, no total, a quantidade de padres pedófilos é menor do que o número de pedófilos em qualquer outra comunidade humana. Uma aqui já está provada, professor de educação física. Pega os assistentes sociais da ONU, que são duplamente criminosos, porque eles se aproveitam de crianças que vão pedir socorro, eles são filhos de refugiados, meu Deus do céu. Garotinhos que estão fugindo do morticínio e vai lá pedir socorro para o bandido. E o cara diz, pois não, meu filho, senta aqui no colinho do papai e você vai ver o que é bom para tosse. Você está entendendo? Quer dizer, é uma coisa de uma crueldade, de uma vileza imensa. Então, agora, por que não pode processar a ONU? Estou falando processar o Papa, que é o senhor que está investigando e tentando punir, tá certo? E até exagerando, porque quando ele pede desculpas por isso, ele está assumindo uma culpa que a igreja não tem. Né? Então, vamos investigar, vamos dizer, você quer saber da pedofilia na igreja, vamos abrir tudo. Todos os casos já são, mas não conhecidos. Agora já abriu tudo. Até os Legionários de Cristo, o assunto já abriu. Agora vamos abrir o movimento gay, vamos abrir o Congresso Nacional. Não tem nenhum pedófilo lá dentro? Já investigaram? Hã? Putanheiro tem de monte, que todo mundo sabe que tem lá o puteiro, porque a sede londrina chama-se Brasília, tá certo? O putanheiro tem de monte, tá certo? Né? Será que não tem nenhum pedófilo lá dentro? Hã? Na polícia não tem pedófilo? Nas cátedras universitárias não tem pedófilo? Ora, meu Deus do céu. Aqui nós sabemos que a abertura para a pedofilia ocorreu graças ao relatório Kinsey. Alfred Kinsey era um sexólogo que nos anos 50 e 60 divulgou o famoso relatório Kinsey, mostrando que condutas sexuais até então tidas como anormais ou marginais estavam amplamente disseminadas na sociedade americana. O adultério, por exemplo, assim, 90% dos casamentos de adultério. Né? Adultério, homossexualismo, tudo. Então, mostrou, a sociedade está podre. Bom, na hora que todo mundo descobriu que a sociedade estava podre, que essas condutas já eram majoritárias, todo mundo falava, se todo mundo está se divertindo, vou também eu. Quer dizer, aí a previsão virou realidade, a profecia autorrealizável. Acontece que 30 anos depois se descobriu que o Kinsey, ele tinha usado dados estatísticos que ele tirou de prisioneiros, isso é, de criminosos, e vendeu como se fossem dados significativos da conduta da população em geral. É claro, por exemplo, caso de homossexualismo dentro da cadeia, é quase 100%. Né? E é muito difícil o prisioneiro ficar lá 20, 30 anos e falando, não comeu nem deu. Fala, é quase impossível isso aí. Né? É como o Bruno Tolentino, quando saiu da cadeia na Inglaterra, perguntaram para ele, tinha homossexualismo aí dentro? Ele respondeu, only between us. Então o Kinsey pegou o comportamento dos presidiários e vendeu como se fosse a conduta da população em geral, da população comum. Resultado, a população comum acreditou e começou a se comportar daquele jeito mesmo. Pelo menos uma parte dela fez isso. E daí vem Hollywood e faz um filme glorificando o filho da puta do Kinsey, o qual depois também se descobriu, a doutora Judith Reisman descobriu, era pedófilo. Não só era pedófilo, como ele usava os serviços de um ex-criminoso de guerra nazista, que era pedófilo, e ele incentivava o cara a ir lá comer os meninos. Olha, você vai lá, come os meninos e conta para mim, faz um relatório contando como é que foi. E pagavam para o cara fazer isso. Quer dizer, ele praticava e incentivava a pedofilia. E Hollywood glorifica o sujeito. Então, o Máximo Introvinho tem toda razão que dizer que é um caso de pânico moral. Mas acontece que esse caso não pode ser explicado só sociologicamente. Porque a sociologia só lida, quer dizer, com elementos, com forças que estão disseminadas entre a população e que não tem uma autoria. É preciso, a isso ter uma abordagem histórica, a abordagem de microhistória, para ver quem fez o quê. Porque esse pânico moral não é um fenômeno sociológico espontâneo. Ele é um fenômeno produzido pela engenharia social.
E hoje existem as técnicas para isso. Você pode criar uma situação de pânico moral em poucas semanas através da televisão e dos jornais. Tá certo? A técnica, eu já falei para vocês, chama-se Espiral do Silêncio. Tem um livro sobre isso, agora esqueci o nome da autora. Mas o livro já é de 1970 e teve ampla divulgação entre todos os comunicólogos do mundo. De maneira que a técnica da Espiral do Silêncio, todo mundo sabe fazer. Espiral do Silêncio consiste em você graduar as notícias, repetindo as notícias que você quer que se impregnem na memória popular. E ao mesmo tempo você pode dar a notícia contrária, você pode dar o desmentido, mas em quantidade menor. Então ficou estatisticamente provado que somente as notícias repetidas se impregnam como verdadeiras, as outras não. Ora, então se para cada 100 notícias de padre pedófilo sai lá um artiguinho dizendo que a igreja não tem culpa, pronto, o que ficou? Ficou o padre pedófilo. Tá certo? E aquilo que não sai, por exemplo, pedofilia no movimento gay, é proibido investigar, é proibido falar, embora os próprios padres pedófilos sejam gays. Tá certo? Então, como é proibido falar, então significa o seguinte: em cada momento, minha gente, pense um pouquinho, raciocine junto comigo. A cada momento, a sociedade humana tem uma série de fatos que estão acontecendo e esses fatos são quantificáveis. Por exemplo, você pode quantificar o número de crimes, tá certo? Você pode quantificar quais grupos sociais praticam mais crimes, quais praticam menos. Você pode quantificar o aproveitamento das crianças na escola. Você pode quantificar o número de casamentos e divórcios, etc. O conjunto desses dados puramente quantitativos mostra o estado efetivo da sociedade. Tá certo? Ora, é evidente que o jornalismo, se quer ser honesto, ele tem que acompanhar mais ou menos o quadro geral desses dados. E não tentar dar um destaque forçado a determinados tipos de fatos para formar no imaginário popular uma imagem completamente distorcida do negócio. Por exemplo, está denunciando pedofilia, aqui perfeito, autora do livro, a Roxane me deu aqui, autora do livro Espiral de Silêncio, Elizabeth Noelle, N-O-E-L-L-E, tracinho, Newman, N-E-W-M-A-N, Elizabeth Noelle Newman, A Espiral do Silêncio, um livro importantíssimo. Então, voltando, quer dizer, existe um quadro geral quantitativo da sociedade. E a importância relativa dos fatos jornalísticos só pode ser avaliada em função desse quadro geral. Para saber, por exemplo, um determinado acontecimento reflete uma tendência geral ou foi uma exceção. Então, isso quer dizer, denúncias de pedofilia, meu filho, elas voltado contra um grupo em particular só fazem sentido se os números forem comparados aos casos análogos ocorridos em outros grupos. Mas a imprensa não pode fazer isso, porque se ela for fazer, você vai ver que a incidência de pedofilia entre padres é mínima comparada a qualquer outro grupo humano, inclusive jornalista. Vai dizer que não tem jornalista pedófilo? Ora, meu Deus do céu! Quer dizer, não tem ninguém. Na Rede Globo só tem santo. Na Folha só tem santo. Que brincadeira é essa? Então, compara os números e você vai ver a realidade, a forma, né, do estado da sociedade é mas a imagem que está sendo transmitida pelo conjunto da mídia. Note bem, eu dizer o conjunto é importante, porque mostra que há uma uniformidade. E se há uma uniformidade, meu filho, não é espontânea. É porque a classe jornalística está cheia de militantes. E os militantes, eles têm uma agenda, eles não estão lá para contar as notícias. Eles estão lá para induzir as pessoas a acreditar no que eles querem que acreditem, para induzir as pessoas a se comportar politicamente desta ou daquela maneira. Os jornalistas adotaram a norma do Karl Marx. Não se trata de compreender o mundo, se trata de transformá-lo. Eles todos estão orgulhosos de ser transformadores do mundo, de ser agentes de transformação social, em vez de ser jornalistas, pessoas que simplesmente contam o que viram, contam os fatos. A classe jornalística perdeu a vergonha há muito tempo e o fenômeno chamado jornalismo hoje é completamente diferente do que era 30 ou 40 anos atrás. Desde a descoberta dessa técnica da espiral do silêncio, né, esse negócio de provocar ondas de pânico moral virou o esporte preferido da mídia mundial, que o pratica com uma facilidade, uma destreza extraordinária. Se estudar isso, as entidades católicas descobrirão os nomes dos responsáveis por essa operação
essas operações e poderão responsabilizá-los judicialmente, o que é a única esperança de parar com essa coisa. Então não adianta nada reclamar. Eu estou fazendo o que eu posso, a minha função é só apenas um comentarista, estou aqui comentando. Mas se eu fosse o líder de uma ONG, se eu fosse um arcebispo, se eu tivesse alguma autoridade na igreja, eu imediatamente promoveria processos contra esses jornais. Processos criminais e processos civis exigindo indenizações bilionárias. Se você levar uma porcaria como a Folha de São Paulo à falência, você terá feito um benefício à humanidade, inclusive porque você dará uma chance aos seus concorrentes menores. Tá certo? Alô, quem está na linha aí? Alô? Parece que pifou a ligação. Agora, isso aí não quer dizer dar moleza para os pedófilos, não. Especialmente para a turma dos legionários de Cristo. Porque ali não é um caso de um sujeito pedófilo, ali é um sistema de pedofilia. Tá certo? Então existe aqui um livro de um autor da Universidade Nacional Autônoma do México, que se chama A Igreja do Silêncio, de Mártires e Pederastas. Esse livro é muito importante. Então, ele conta que os atuais dirigentes da entidade foram cúmplices e que o tal do Álvaro Corcuera, que é o atual dirigente da ordem, não só foi cúmplice, mas foi amante do Maciel. E que ele ajudava a arrumar trazer menininho para o Maciel. E agora está esse desgraçado na presidência do negócio, da direção, posando de santo. Eu vi gente que chegou aqui dizendo para mim, o Álvaro Corcuera é um santo, tá certo? Então, o que é, vamos dizer, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E aqui já tem, eu não li ainda esse livro, eu encomendei o livro, não chegou ainda, mas aqui tem um resumo publicado no site, olha aqui, bom trabalho, e-paulolopes.blogspot.com. Está lá na entrevista, olha aqui, isso aqui já é de 4 de agosto de 2009, eu não tinha lido. Chegou ao meu conhecimento agora. Então, imediatamente, é claro, encomendei o livro do Fernando Gonzalez. Quer dizer, já é o terceiro livro, tem o Voto de Silêncio, Vows of Silence. Tem o livro do Paul Lennon, que chama Our Father, Who Art in Bed, né? E agora tem esse do Fernando Gonzalez. Então, é claro que não é para dar moleza para essa gente. Esses camaradas têm que ser perseguidos e punidos. Tá certo? Eu espero que esses dirigentes do Legionário de Cristo sejam todos derrubados, sejam todos trocados por outra. Porque não pode simplesmente fechar a entidade e mandar todo mundo de volta para casa, porque ela tem milhares de pessoas inocentes. Tá certo? Mas também não pode querer salvar a reputação da organização. Espera, tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é? Pifou a ligação de novo, está ruim hoje. Então, esse negócio de processo, note bem. A grande mídia está formalmente comprometida com o projeto de transformação social na linha do globalismo. Tá certo? E isso quer dizer, não tem mais nenhuma intenção de praticar jornalismo honesto. Não é que eles praticam jornalismo, de vez em quando fazem uma distorção. Não, é só distorção. A distorção é sistemática. E, por exemplo, no Brasil, durante 20 anos, mais de 20 anos, se vem publicando mentira contra as Forças Armadas. Eu mesmo averiguei várias denúncias e vi que eram não apenas falsas, mas impossíveis. E escrevi sobre isso, entregando a coisa de bandeja para os comandantes das Forças Armadas, dizendo, olha, processa esse filho das putas, eles estão mentindo contra a instituição. O que eles faziam? Processavam? Não, soltava lá uma notinha oficial que só milico lia. Assim não dá, meu Deus do céu. Agora, isso faz parte da espiral do silêncio. Uma das técnicas fundamentais da espiral do silêncio é sumir com o discurso de defesa. Ou então publicá-lo com tão pouco destaque que ele desaparece. Fica até ridículo. Quer dizer, tem 1000 caras falando contra, aparece um para defender. Aí fica difícil. Então, mas isso aí não é coincidência, isso não é só, como diz o Máximo Introvin, um episódio sociológico de pânico moral. Não, isso é uma obra de engenharia social.
no qual a mídia funciona como um instrumento fundamental. A mídia e a universidade também. Agora, você vê como é esse negócio de mídia, né? Aqui, por exemplo, eu recebo de um site de análise econômica, um site que, olha, só meia dúzia de cara lê, tá certo? Que é um negócio altamente especializado para investidores e estudiosos do assunto, que chama zerohedge.com. Está lá um artigo de um cidadão chamado Tyler Durden, que ele, o que ele fez? Ele fez uma coisa que raras pessoas fizeram. Ele pegou essas últimas leis econômicas do Obama e ele leu tudo, porque o Obama entrega aqueles calhamaços de 2.700 páginas e diz assim, vota amanhã. O pessoal vota sem ler, evidentemente. Mas o Tyler Durden leu e descobriu o seguinte: agora, a circulação de capitais não é mais livre nos Estados Unidos. O governo controla a circulação de capitais. Ele diz aonde você pode e aonde você não pode pôr o seu capital. Ele diz, ai meu saco, isso aí já é socialismo mesmo explícito. E isso é o que vai foder com a economia americana mesmo, tá entendendo? Então, tá lá e falou, ninguém leu. Ninguém leu. Olha aqui, tá lá na página 27 do Capital Controls Act. Leiam lá, é de ficar de cabelo em pé. Vocês se interessam em economia, leiam esse negócio, vocês vão até entender melhor que eu. Mas é impressionante, né? Quer dizer, não saiu uma notícia sobre isso, nem no New York Times, nem na MSNBC, nem na CNN, nada. Quer dizer, está virando seu decreto secreto, que nem tinha no Brasil, né? Agora, para não dizer que nem tudo está perdido, tem aqui um juiz federal que proibiu patentes baseadas em genes humanos. Os caras estão querendo fabricar gente, né? E usar genes humanos para fabricar coisas ou pessoas. Ele acabou de ser proibida essa brincadeira. Né? Quer dizer, o escritório de patentes estava concedendo as patentes, nem discutia. Moralmente o negócio passou daí, o juiz federal mandou parar com essa brincadeira. Quer dizer que ainda tem 2 ou 3 juízes aqui que sabem para que estão lá. Agora, bonito é que o tenente-coronel Terry Lakin, né, que ele foi mandado para servir, não sei onde aí, peraí, acho que no Afeganistão, né, e daí tinha que preencher um monte de papéis, e entre os papéis estava que ele tinha que apresentar a certidão de nascimento. Daí ele se emputeceu e falou, só apresenta a minha certidão de nascimento se o Obama apresentar o deles. Até lá, não obedeço nenhuma ordem que tenha vindo desse cara. Tá certo? E acontece o seguinte, se o sujeito fizesse isso numa outra época, em outras circunstâncias, né, o cara é mandado, ele é um cirurgião militar, né? Ele é mandado para tal lugar, ele diz, não vou. Ele vai imediatamente para a corte marcial. Só que agora, ele fez a coisa muito espertamente. Se ele for mandado para a corte marcial, o que ele vai fazer? O advogado dele chega lá e exige, como uma das provas, a certidão de nascimento do Obama. E daí o tribunal tem que mandar pedir a certidão de nascimento do Obama. E ninguém quer isso. Tá certo? Então agora, tá lá os comandantes das Forças Armadas, né, pulando que nem os cabritos para saber o que vai fazer com o coronel Terry Lakin, né? Ele conseguiu botar uma pedra no sapato deles mesmo, falando, não vou, enquanto não mostrar a certidão do Obama, não mostra a minha. Tá certo? E não mostra e não obedeço ordem nenhuma. E assim vai. Agora, continuam prendendo gente ligada àquela milícia Hatari, né? São as milícias, os cristãos malucos, que eles estão se preparando para o fim do mundo, e eles compram alimentos e armas, né? Criam lá um arsenal. Agora, eu também nunca entendi para que precisa de arma no fim do mundo, né? Se o mundo vai acabar, você vai atirar em quem? Né? Mas eles não são pessoas violentas, nunca mataram ninguém, né? Eles podem até sonhar, né? Antigamente tem um pessoal que dizia, o pessoal do Dr. Plínio Correia de Oliveira fala, não, vai haver lá grande bagarre, né? Grande confusão, grande pancadaria, né? Eles estavam se preparando para grande bagarre, né? Que não aconteceu até hoje. Agora,
Bom, arma você pode precisar a qualquer momento. Eu mesmo já tive a minha vida salva por uma arma que eu tinha, né? Entrou lá 4 vagabundos na minha casa, né? Não matei ninguém, mas deu para assustar os caras. Eles viram que eu estava numa posição melhor para acertar eles do que eles para acertar a mim e foram embora. Então, arma você pode precisar. Agora, armas do fim do mundo, eu realmente não entendo, né? Nem comida. O que eu vou comer depois de acabar o mundo, né? Não consigo entender, mas tem aqui uns grupos que estão se preparando para o fim do mundo nessa base. Agora, o governo decidiu considerar os terroristas, embora eles não tenham feito ato terrorista algum, né? Enquanto isso, a turma da Al-Qaeda é tratada a pão de ló, né? Você vê, todos os prisioneiros de Guantánamo, todos, invariavelmente, saem mais gordos do que entraram. Isso reflete o sofrimento atroz que eles passaram lá por dentro, né? E, além de ser tratado a pão de ló na prisão, agora se decidiu que eles têm direito a julgamento civil. Quer dizer, eles viram cidadãos americanos investidos em todos os direitos constitucionais. Quer dizer, um inimigo estrangeiro, né? Prisioneiro de guerra deixa de ser prisioneiro de guerra e passa a ser um cidadão como qualquer outro. Quer dizer, tem direitos que eu não tenho, porque eu sou aqui um residente legal, recebi meu green card, mas não sou um cidadão americano. Então o cara teria direitos que eu não tenho. Se eu matar um ou dar duas porradas numa dessas muitas pessoas nas quais eu quero dar porrada e não posso, eu seria extraditado. Agora, esses caras não. Então daí eles ficam lá um tempinho na cadeia, são processados, são absolvidos, ou cumprem 2 anos de pena, depois sai e virou cidadão americano. Esse sujeito é premiado pelo mal que faz contra o país. E ao mesmo tempo, esses coitados que não fizeram nada, cujo único crime é ter merda na cabeça, tá certo? Vão tudo para cadeia e se faz um rolo formidável em torno deles. Então é isso que está. Tem alguma ligação aí? Agora aqui, o Chaves, essa semana prendeu mais um, né? Ele prende o cara e monta um processo, e daí solta o cara e diz, você não pode falar sobre o processo. Quer dizer, o processo é secreto. Já tem 2 pessoas nessa condição. Olha, é uma boa maneira de tapar a boca deles. Porque você não pode falar sobre o processo, você vai falar sobre o quê? Então inventaram esse truque para tapar a boca dos caras. E enquanto está correndo o processo, tem que ficar de boca fechada. Então, olha as coisas que os camaradas inventam, hein? Agora aqui é o nome do cidadão, Wilmer Azuaje. Então o Azuaje chamou o Chaves, né, e acusou de usar o poder judicial e legislativo para perseguir o adversário. Bom, tão logo ele acusou, o cara disse, ele mesmo se transformou numa prova disso, que o Chaves fez a mesma coisa com ele, né? Agora, o Chaves, você já viu bem a cara dele? Você acha que o Chaves é um cara valente? Me empresta o Chaves 5 minutos, numa sala, só eu e ele, 5 minutos. Ou eu ou qualquer outra pessoa, tá certo? Esses camaradas, eles são valentes, quando eles estão cercados de guarda-costas, armados de metralhadora Uzi, fuzil AK-47, granada, bazuca, daí eles ficam valentes pra caramba, né? Fidel Castro é outro. Che Guevara sabe que era um cagão, né? No livro do Humberto Fontana, conta lá a história direitinho dele, o cara é um cagão em toda a linha, o que não impedia que fosse sanguinário, tá certo? Fidel Castro também é a mesma coisa. Na hora das batalhas, Fidel Castro desaparecia. Quando terminava tudo, ele voltava lá e fazia um discurso. Então, esses são os heróis do dia. Muito bem. Eles são tão valentes quanto o Maciel era santo. Eu acho que por hoje, meus filhos, é só. E não tem nenhum telefonema, então até a semana que vem. Muito obrigado.